Conhecemos o Nexus 7 e testamos 2 tablets low price. Bem-vindos a mais um Exame Informática TV. Este programa começa com uma estreia absoluta. Este é o Nexus 7, é o primeiro tablet com a marca da Google, é fabricado pela ASUS e vamos conhecê-lo ao pormenor agora. O peso e a dimensão do Nexus 7 fazem com que seja confortável utilizar este tablet apenas com uma mão, ao contrário do que acontece com os tablets com ecrãs mais generosos. É um bom formato para leitura de livros, consulta de sites e gestão da agenda pessoal, incluindo resposta a e-mails. Até porque o ecrã LCD tem uma definição elevada quanto basta para tornar os pixels quase invisíveis e reduzir a fadiga visual. Mas este ecrã revela-se muito parco quando pretendemos ser um pouco mais produtivos, já que há pouca área útil para as aplicações e torna-se ainda mais difícil usar o teclado virtual. É também mau para a leitura de revistas eletrónicas, onde não é possível fazer zoom às páginas. A lista de componentes é uma prova que a Google não quis fazer concessões para conseguir chegar a um preço competitivo. Inclui todos os gadgets a que estamos habituados em smartphones e tablets de topo de gama, como o GPS ou o Near Field Communication e um processador capaz de tornar todas as aplicações fluidas, mesmo os jogos mais exigentes. A falta de câmara traseira e, sobretudo, de 3G ou 4G são falhas que podem afastar alguns utilizadores. Até porque estas ausências ganham particular importância num tablet que é muito compacto e que, como tal, é ideal para acompanhar o utilizador. Uma ligação de dados seria útil para valorizar algumas das funcionalidades do Android 4.1, com destaque para o Google Now, que apresenta automaticamente informação contextual de acordo com a posição geográfica do utilizador. E continuamos a falar de tablets. Temos agora 2 dos mais recentes a chegar ao mercado que têm uma particularidade, têm um preço mais convidativo. E vão responder à questão, afinal, já vale a pena comprar um dispositivo destes que custa abaixo dos 200 euros? O BQ Maxwell Plus é um tablet com ecrã de 7 polegadas, muito compacto e com sistema Android 4.0. O ecrã inclui tecnologia IPS, ou seja, oferece uma qualidade acima da média para um tablet tão barato. O BQ Maxwell é também bastante rápido. Não notamos engasgos durante a utilização, mesmo quando descarregamos alguns jogos. Só existem 8 GB de espaço de armazenamento, algo que podemos aumentar através de cartões microSD. O outro modelo testado é o Alexis. Este tablet é mais parecido com o iPad, já que apresenta um ecrã com quase 10 polegadas. A qualidade do ecrã é também bastante aceitável e os ângulos de visão muito amplos. O desempenho do Alexis mostrou também ser muito bom e os 8 GB de armazenamento podem também ser aumentados através de cartões microSD. Apesar do baixo preço, tanto o BQ Maxwell como o Alexis são atualizáveis para o novo e mais recente sistema operativo da Google, o Android 4.1, o que melhora ainda mais o desempenho destes aparelhos. Deixamos os tablets e vamos até Aveiro para terminar este programa e vamos perceber afinal como é possível transformar as ondas de rádio em energia elétrica. Quer isto dizer que, num futuro próximo, é possível que as pilhas que estão no telecomando aí de casa possam passar à história. Já sabe que todas estas informações estão sempre ou na revista ou em exameinformatica.pt. Não se vê, não se sente, mas existe. É energia e é captada sob a forma de radiofrequências e pode ser usada para carregar dispositivos eletrónicos variados. Em São Bernardo, nos arredores de Aveiro, investigadores do Instituto de Telecomunicações mostram como uma antena de rádio e um conversor de radiofrequências em energia elétrica são suficientes para acender 2 lâmpadas LED. Durante a demonstração, a energia captada chega aos 5 volts, mas os investigadores de Aveiro acreditam que podem chegar a tensões elétricas superiores, convertendo a energia emitida com emissores de radiofrequências mais potentes. Este conceito ou este princípio funciona com qualquer tipo, digamos, de emissão eletromagnética.
quer seja rádio FM, quer seja GSM, quer seja Wi-Fi, quer seja televisão. Portanto, todos os sinais de radiofrequência que estão no ar, eu posso colhê-los e com isso transformá-los em energia DC para depois alimentar diversos sensores. O conceito pode ser aplicado a todo o tipo de radiofrequências, o que significa que no futuro pode ser usado em dispositivos com baterias que armazenam energia sempre que passam por estação emissora de rádio. Este mesmo projeto de investigação abriu caminho ao desenvolvimento de um comando de TV que não precisa de baterias e que apenas precisa de converter os infravermelhos que são emitidos pelo televisor. O que nós aqui temos é um protótipo de um telecomando passivo, portanto, que não precisa de baterias para funcionar. Serve-se da energia enviada pelo leitor, por um leitor RFID para alimentar toda a eletrónica, e a ideia no futuro será integrar a parte rádio no próprio dispositivo a controlar, ou seja, os dispositivos deixam de ser controlados por interface infravermelhos, como normalmente acontece, e passam a ser controlados por sinais rádio.